Fala pessoal, meu amigo, minha amiga que me vê, muito feliz de receber você mais uma vez aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, né? Sobre as facções dentro da igreja. Você vai se surpreender e descobrir se isso não é uma história antiga ou historinha da carochinha. E acontece até hoje, né, dos irmãos da fé. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Cara, eu não estou acreditando, você não se inscreveu aqui até hoje. Mete a mão nesse, se inscreva aí e deixe seu comentário. Estou contando com você, hein, para compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Fechou? Fica comigo até o final, porque eu tenho certeza, né? E eu vou mostrar aqui hoje coisas sérias, divisões que estão destruindo o corpo de Cristo, que você pode fazer, e o que você pode fazer para caminhar como igreja unido com seus irmãos, tá bom? E é coisa que está matando muita gente hoje dentro da igreja. Estão matando mais do que as facções mesmo, tá? E esse termo facções está na Bíblia. Eu vou te provar, calma aí, segura aí, eu vou te provar, tá bom? Não sei se você sabe, mas assim, aqui no Brasil, né, tem presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vereadores e muitos lugares do nosso país que na prática são comandados por facções criminosas. E se isso acontece no mundo, infelizmente também acontece dentro da igreja. Tá bom? Só para deixar esse ponto aqui claro para você. Mas deixa eu te explicar melhor. O que é uma facção criminosa? Existe o crime desorganizado, né, que é aquele crime que a pessoa vai por si mesma ali, rouba da pessoa, né, é um crime desorganizado. Mas também tem aquele cara, né, que, como eu disse aqui, que faz a mercê, né, rouba um celular na rua, e isso é um crime desorganizado. E também tem o crime organizado, mas o crime organizado ele é diferente. Ele é estruturado, ele é planejado, ele tem uma liderança, ele tem hierarquia e ele tem objetivos claros. E no Brasil tem muitas facções espalhadas pelo país, no decorrer do país. No Rio de Janeiro, em alguns lugares, por exemplo, existem lugares que a polícia não pode entrar lá, né? Porque essas facções elas dominam certos lugares e a polícia ela não tem acesso a esses lugares. E a facção que comanda determinados territórios, né? Agora, o que ainda é mais triste do que essas facções que eu estou falando para você é quando essas facções elas entram dentro da igreja. Parece uma coisa impossível, né? Mas segura aí que eu vou provar para você isso aí. Mas é totalmente possível. Eu quero citar um texto para você, 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos de 1 a 3. A Bíblia vai falar sobre a igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo escreve a seguinte coisa: irmãos em Coríntios, né, vocês são gente até boa, mas vocês são carnais. Eu precisei dar leite espiritual a vocês porque vocês ainda não podem comer comida sólida. Você sabe por que vocês não podem comer comida sólida? Porque vocês estão cheios de divisões e facções. Na NVI, né, na nova versão internacional, a palavra lá usada é divisões e facções. Também tem algumas que colocam dissensões ali, né? Mas Paulo estava mostrando que a igreja de Coríntios estava dividida em grupos e cada grupo achava que o seu líder era melhor. Alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. E outros espiritual, diziam, eu sou de Cristo. E a igreja de Corinto foi
só para contextualizar para você, foi uma das primeiras comunidades cristãs fundada pelo apóstolo Paulo durante a segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo fez. Essa escrita está em Atos capítulo 18, depois se você quiser conferir. Coríntio era uma cidade cosmopolista, uma culturalmente rica, mas também cheio de imoralidade e de influências pagãs. E isso que estava acontecendo ali na cidade de Corinto estava impactando a comunidade cristã. Corinto, para você que não sabe, era um grande centro comercial, com pessoas de várias culturas, diversidade, né? E com a grande influência do paganismo, a filosofia grega, práticas religiosas que afetaram a forma que os cristãos daquela igreja pensavam e eles viviam. E o que começou a acontecer? Divisões internas dentro da igreja. Começou a entrar um monte de coisa, um monte de lixo que eles estavam pegando da sociedade, de filosofias gregas, que influenciava muito na época, né? E estava entrando para dentro das igrejas. A igreja estava cheia de facções, como Paulo menciona, como eu disse para você, em 1 Coríntios de 1 a 3. Alguns identificavam os líderes. Não, eu sou de Pedro, Cefas, eu sou mesmo de Apolo, né? E essas dualidades, essas rivalidades prejudicavam a unidade do corpo de Cristo. Essa divisão não era apenas uma questão de preferência pessoal, mas também uma questão de orgulho espiritual, uma competição por influência, e algo que Paulo, lá dentro da cadeia, ele condena fortemente. Existia um grupinho A e existia um grupinho B, as famosas panelinhas. As famosas panelinhas já existiam naquela época lá. As panelas já estavam presentes naquele tempo ali, estourando tudo. O problema, e ainda mais, tinha problema moral e espiritual dentro da igreja, e que as pessoas, os líderes ali daquela época, eles não confrontavam. A igreja de Corinto enfrentava a imoralidade sexual no altar, inclusive casos que chocariam os padrões da época. 1 Coríntios 5. Havia também desentendimento sobre dons espirituais, sobre participação na ceia do Senhor, quem podia participar, quem não podia participar, até mesmo na questão da ressurreição dos mortos. Nossa, que problemaiada, isso já me dá dor de cabeça só de pensar. E Paulo escreve detalhadamente para corrigir essas falhas, enfatizando a pureza e, o mais importante, a unidade e a maturidade espirituais, né, que aquela igreja precisava ter. Apesar de todos esses problemas de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja de grande potencial. Havia pessoas dedicadas, líderes talentosos e membros com dons espirituais ali dentro daquele lugar. Mas Paulo escreve não para condenar, mas para edificar e corrigir, mostrando que a igreja poderia se tornar um exemplo de maturidade espiritual. E a cada grupo que estava se apegando-se a homens, né, Paulo, Pedro, Apolo, ao invés de se tornar-se de Jesus, ele questiona: de onde que vocês tiraram essas divisões e facções? Paulo faz uma pergunta para aqueles membros ali: de onde que vocês estão tirando essa ideologia? De onde que vocês estão tirando isso? Ou seja, ele está mostrando que essas facções não têm fundamento em Deus, mas sim em interesses humanos, carnais, benefícios próprios, motivações erradas. Paulo queria que eles entendessem que a igreja não é um terreno de competição, de líderes ou de teologia, de debates, mas é um corpo único, onde que cada membro deve trabalhar junto, com amor, com respeito, com unidade, e centrando em Cristo Jesus como base de tudo. E sabe o que mais me entristece nesse contexto daí de Paulo? Que isso ela acompanhou até os dias de hoje. Não sei se você percebeu, mas depois da pandemia, a coisa mais triste que aconteceu no Brasil foi a desunião do povo de Deus. A pandemia afastou as pessoas uma das outras, tirou muita gente da igreja.
E o que nós vemos hoje é uma geração que parece o grupo A contra o grupo B, contra o grupo C, contra o grupo D, exatamente como a igreja de Corinto estava vivendo na época. Alguns fazem vídeo para xingar pastor, outros para bater, não sei o que, outro para cancelar, não sei o que. Líderes estão disputando por causa de títulos e reputação. Teologias, elas estão atacando uma, eu sou disso, eu sou aquilo. Viram armas para separar irmãos. Irmãos, mulher, homem, adolescente, jovem que me vê, isso é a verdadeira facção. Isso destrói, isso é um câncer para o corpo de Cristo. Quem conhece a Bíblia sabe que não existe um corpo que sobrevive com desunião. Já pensou se meu braço ia chegar, não estou afim de viver com a cabeça hoje, eu não estou afim não, e meu braço se retirasse, o meu corpo automaticamente ele iria começar a morrer. Meu cabelo, né, não é tão bonito, mas os fios ficam legais aqui na minha cabeça. Mas deixa um fio desse aqui cair dentro da comida. Nossa, fica um trem nojento demais. Fica um negócio nojento. Paulo, em 1 Coríntios 12, diz que a igreja é um conjunto de membros interdependentes. Um está dependendo do outro aí. Tem pessoas, né? Quer ver um outro tipo de facção? Placas de igreja. Tem pessoas que são mais batistas do que de Jesus. Tem pessoas que são mais assembleantes do que de Jesus. Tem pessoas que são mais metodistas do que de Jesus. Tem pessoas que são mais calvinistas do que de Jesus. Tem pessoas que são mais de John Wesley do que de Jesus. Tem pessoas que são mais pré-tribulacionista do que de Jesus. Na verdade, está tribulado. Paulo disse: vocês provam brigas, divisões, facções dentro da igreja. Sabe o que vocês são? Vocês são carnais, Paulo falou. Não sei o que estou falando não, tá? Paulo falou isso, vocês são carnais. Ei, nesse momento, o momento que nós estamos vivendo, na geração que nós estamos vivendo, Paulo falou, olha, as coisas de criança já ficou para trás. Agora vocês precisam de receber alimento sólido, porque vocês já são adultos. E como adultos, vocês têm maturidade espiritual. E com a maturidade vem as responsabilidades. Então, quer uma coisa, quer um conselho? Com a maturidade espiritual chegou, vamos dar um basta nisso. O corpo de Cristo é um só. Nós precisamos amar, respeitar. O irmão tem um perfil dele, um jeito, ele é mais introvertido. É a diferença dele. Tem uns que são mais lentos, tem uns que são mais rápidos, tem uns que tem que ter mais paciência. São as diferenças e isso nos faz crescer, sem criar facções, sem dividir, sem separar, né? Sejamos pessoas, como Paulo falou, vocês têm que ser espirituais e não carnais. Deixa eu te dizer uma coisa que está na palavra. A igreja não é sobre partidos, nem ideologias e nem rótulos. A igreja é a noiva imaculada do Senhor. A igreja é a noiva. Eu estou falando isso, né, para você também engolir certo tipo de heresia, nada, coisas que vêm deturpando. Tem coisa que precisa de confronto, em amor. Tem coisa que precisa de confronto. Mas eu estou te falando de grupos que estão nascendo hoje dentro da igreja. E está sendo um câncer para dentro da igreja. Tem dividido a igreja, tem acabado com o ministério. Divisões, famílias que mandam e desmandam a igreja. Isso tem acabado. Isso acontecia em Coríntios. A igreja, ela tem um único dono, e ninguém vai retirar isso. A igreja, ela é do Senhor Jesus Cristo. Ela precisa viver em amor e unidade. Em Gênesis 11, na Torre de Babel, nós encontramos o princípio mais poderoso da terra. A Bíblia vai falar que eis que o povo, ele tinha só uma língua. E eles começaram a fazer coisas para o nome deles mesmo. E Deus disse, não haverá nenhuma restrição, não haverá impedimento. Tudo que eles intentarem fazer no coração deles, eles vão conseguir. Por quê? Porque eles estavam em unidade. Só que a motivação daquele povo da Torre de Babel era um princípio babilônico. Eles queriam um nome para si.
O que o próprio Deus disse? Eu vou ter que descer lá e eu vou ter que confundir, porque tudo que eles intentarem, eles vão fazer. Nada vai ser impossível aí para esse povo. O problema aqui é que eles queriam um nome para si mesmo. O problema aqui é que eles queriam um nome para si mesmo, mas eles estavam executando um princípio muito poderoso, que era o princípio da unidade. Eles estavam na mesma visão, eles estavam no mesmo propósito e eles estavam em unidade. O problema é que eles queriam um nome para si. Avançando um pouco mais a palavra de Deus, lá em Atos 2, você vai ver que Deus ali em Babel significa confusão, e em Atos 2 você vai ver que ficou muito tempo assim, mas em Atos 2 estavam todos reunidos em um só lugar, em uma só visão, em um só espírito. E ali a Bíblia vai falar que, se você estudar, mais de 70 nações estavam ali naquele. E a Bíblia vai falar que a descida do Espírito Santo restaurou a unidade. Todos estavam conversando e parecia, todos estavam ali e parecia, quando eles receberam o Espírito Santo, parecia que eles estavam falando um com o outro normal. Tinha um inglês, tinha um outro de outro país, tinha mais de 70 nações estavam ali. E foi restaurado de novo. Só que a motivação ali muda, por quê? Porque eles queriam exaltar um nome para o Senhor. Eles queriam, E o reino impactou aquela comunidade de Jerusalém naquela ocasião, pois eles estavam na mesma visão e no mesmo propósito. Que a igreja possa andar na mesma visão. Tem um versículo lá em Provérbios, eu não estou lembrado de onde que está, mas fala que sem visão o povo se dispersa. E lembre-se que o propósito do Senhor é a igreja, que nós juntos nós somos mais fortes. Juntos nós podemos cumprir a visão de Deus. É a visão para a igreja. Mas eu sou igreja dentro da minha casa. Você não é igreja dentro da sua casa. Você é igreja quando você está junto ao seu irmão. E juntos nós podemos cumprir. E só tem como a gente caminhar juntos se nós estivermos de acordo. Sabe o que é a palavra concordância? Vem de concordicardia, que significa estar no mesmo coração. Se nós não estivermos no mesmo coração, nós estamos em facção, tá? Nós estamos em facção. E Deus, Ele odeia divisão. Ele odeia divisão. Toda pessoa no Antigo Testamento que quis trazer divisão para dentro do povo, Deus, ele abominou aquilo ali, ele deu um jeito rapidinho de destruir aquilo ali. A divisão, ela não vai conseguir durar muito tempo, tá bom? E eu tenho certeza que você é parte dessa unidade que Deus está criando para que nós tenhamos uma igreja brasileira forte, uma igreja forte, uma igreja, a noiva imaculada de Cristo. E que eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para esse tempo. A unidade do povo de Deus sem placa. Sem placa. Focados em Jesus Cristo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe. Mande para algum irmão que precisa ouvir essa palavra, beleza? Eu tenho certeza que vai edificar. Mande para sua igreja, para amigos lá no grupo do WhatsApp lá. Eu tenho certeza que a unidade é o caminho para a maturidade e a força do corpo de Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É só o começo. Tchau!